Bom dia a todos. Como vocês estão nessa manhã gelada de segunda-feira? Eu sou a professora Kelly, sou a atual diretora do Departamento Político-Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, aqui de Almirante Tamandaré. Estamos hoje aí para mais uma live para o nosso programa de aprendizagem contínua. Então, gostaria aí de dar bom dia a todos os professores, duplas gestoras, familiares que estão aí conosco. Já vai deixando seu bom dia, já vai deixando aí qual que é a sua unidade, qual que é seu território. Deixa as mensagens para essa live, que hoje o tema é projeto político pedagógico. E gostaria só de explicar que nós tivemos uma mudança, né, no tema dessa live. Hoje nós teríamos a participação de duas pessoas, uma gestora e uma coordenadora pedagógica, para falar de suas unidades, mas faremos isso com um pouquinho mais de tempo daqui a uns dias, né, em breve, aí nas próximas semanas. Então, hoje, para contribuir conosco nessa fala aqui sobre o PPP, nós temos a honra de trazer a Célia Regina Julião, pedagoga aí, já esteve conosco aqui na rede, hoje está aí no estado, daqui a pouquinho ela vai se apresentar, e também a Vera, que é a nossa coordenadora aqui na Secretaria aqui do Ensino Fundamental, e ela tem discutido o PPP desde o ano passado com a rede, então hoje veio também contribuir conosco nessa fala. Então, eu queria dar um bom dia a todos e dizer a você, Célia, bom dia, seja bem-vinda e fique à vontade aí, se apresente. E nós queremos ouvi-la hoje falar sobre esse tema tão importante que é o PPP. Ok. Então, bom dia a todos e a todas, né, os professores, a equipe gestora, a equipe da secretaria. Dizer, né, inicialmente, que estou muito feliz pelo convite, né? Já há cerca de um mês, a Ângela e a Dulce me convidaram para eu fazer parte do grupo de trabalho em relação à construção do currículo no grupo de gestão. Então, estou fazendo parte aí com eles, mas hoje, né, em especial, ter esse encontro, mesmo que virtual, né, com vocês da rede aqui de educação do município, me traz belas, nossa, recordações maravilhosas, sabe? Então, quando me fizeram o convite, eu meio que sem saber o que era exatamente, eu aceitei pela oportunidade de ter esse momento, né? Eu confesso que, né, quem me conhece sabe que realmente eu estou emocionada, gosto muito, né, um carinho muito especial por todos, professores, né, que a gente está na rede já, né, há algum tempo, e ter esse encontro, esse retorno, para mim é muito gratificante, né? Então, só colocar um pouquinho, né, a respeito do meu histórico, né, como eu trabalhei no município e tudo mais. Enfim, eu comecei no município em 1989, como professora ali na escola municipal Vereador Vicente Cochani, né, o bairro aqui onde eu moro, diz o meu território, né, Vicente Cochani, e também uma escola que eu tenho um carinho incrível, né, porque nessa escola eu estudei terceira e quarta série quando ainda era escola rural, né, depois eu voltei em 89 como professora dessa escola, e ali eu fui professora, fui coordenadora pedagógica, depois a direção da escola. Foi quando a Vera von Kruger, né, chegou, né, Verinha, ela e a Thelma juntinhas ali, estagiárias, né, e eu lembro desse momento que ficou bastante marcante. Depois eu passei, né, algumas escolas na coordenação também, no Alvarenga Peixoto, no Almirante Tamandaré, junto com aquela que eu nunca esqueço, né, a minha diretora, a Solange Perucci, né, incrível, a gente fazia uma parceria muito boa, e ao longo aí a gente foi construindo, né, um respeito, um carinho, né, por todos. Depois trabalhei também uma época como professora lá no Clair, né, no Clair Sandri, lá no Tanguá, onde tive a oportunidade também de fazer, né, muitas amizades, trabalhei um bom período lá, também conheci, né, muita gente, Ana, né, e todo mundo, e foi um trabalho também bastante bacana que a gente realizou. Aí depois, de 2005 a 2009, né, vim para a equipe da pedagógica da secretaria, fiquei ali um período, na primeira gestão do Wilson, depois retornei para o Vicente Cochani, quer dizer, eu comecei ali e terminei ali. Acho que tinha alguma coisa, né, nessa minha trajetória.
Comecei como professora no município e terminei minha carreira no município como professora. E, diga-se de passagem, né, comecei alfabetizando e terminei alfabetizando. Tá? Peguei, nos últimos anos, uma turma de segunda série, meu Deus, sabe aquilo que, né, ficou tudo lá. E aí nós fizemos um trabalho, né, encerrei ali, eu acho que, não sei se 2012, né, pedi a exoneração do município, que já estava um padrão no Estado. Então, atualmente, só retomando, isso foi muito bacana, né, o trabalho, quando eu fiquei na gestão junto na equipe pedagógica do município. Trabalhei também como dupla avaliadora, eu e a Andréia. Percorrimos algumas escolas, né, em rurais também, fazendo as avaliações, né, de encaminhamento para a sala de recursos, né, e tudo mais. Então, assim, gente, é por isso, tudo isso, só para entender, né, esse carinho enorme que eu tenho pelo município, né, e eu continuo morando aqui, trabalho no município, só que agora, né, numa rede estadual, sou pedagoga no Colégio Edmar Wright, né, já faz 10, 11 anos, trabalho lá o dia todo, e o que eu guardo, assim, também de grande importância foi a experiência de ter trabalhado, de ter convivido com todos os níveis, né, de ensino, assim, no sentido da educação básica, né, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, finais, né, ensino médio, trabalhei como pedagoga na educação de jovens e adultos, tinha anos da minha vida, primeiro dos últimos, que eu estava na prefeitura, eu trabalhava de manhã no Edmar, à tarde no Cochane e à noite na EJA. Então, eu trabalhava com os pequenos, com os adolescentes e com os adultos, né? Então, e a gente aí. E eu sempre disse que o que eu gosto muito é do chão de escola mesmo, né? Gosto, me realizo, amo, né, esse trabalho. Então, é mais ou menos isso. A minha formação inicial foi o magistério, né? Inclusive na escola ali do Edmar, continua tendo magistério. A minha formação inicial foi o magistério, fiz pedagogia, depois uma especialização em psicopedagogia, gestão escolar, e também fiz o PDE, né, do Estado, também uma especialização com o tema de avaliação institucional. Então, isso é um pouquinho aí do meu percurso, né, para quem não me conhecia, entender um pouquinho, tá? Bom, vamos falar, né, aqui veio, né? Não vim aqui para falar, né, especificamente de mim. Mas, assim, então, inicialmente, como a Kelly colocou, né, a gente tinha uma temática, né, em função de dar maior tempo para que as duas gestoras, as equipes, tivessem um melhor, né, tempo para se preparar, nós mudamos aí, tendo em vista também a demanda, né, que está acontecendo nas unidades educacionais agora, que retomar, né, um trabalho do projeto político-pedagógico. Então, é esse tema que foi direcionado. Eu acho, assim, que o tema, né, que a questão projeto político-pedagógico, traz duas situações, né? Tem um lado, quando fala em projeto político-pedagógico, eu acho que muito dos professores, gestores, né, quando viram essa temática, podem ter pensado, meu Deus, sério? A gente vai falar sobre isso? Tem certeza? Precisa mesmo? Nós vamos ter que retomar? Achei que tinha esquecido, né? O que acontece, né? Às vezes a gente tem até uma certa repulsa em falar, às vezes, em projeto político-pedagógico. Por que isso acontece? O que eu vou falar, né, assim, da minha reflexão que eu vou trazer, eu me baseio em dois teóricos que dão um suporte bastante grande em relação à questão do projeto político-pedagógico, né? Sempre é bom a gente colocar que a nossa fala, ela está com base, né, numa teoria, a gente não tira as coisas e a gente não consegue ter essa questão de tirar do além, né? Mas é baseado na literatura da Ilma Passos, né, Alencastro Veiga, e do Celso Vasconcelos, né? São dois autores ali que me baseio. Então, o que acontece com a questão do projeto político-pedagógico? Quando a gente entende esse documento, simplesmente como um documento para cumprir, né, uma obrigatoriedade legal, né, porque está posto lá no artigo 12 da LDB, que os estabelecimentos de ensino, unidades educacionais,
tem a obrigação, né, a atribuição de executar e elaborar a proposta pedagógica, o projeto pedagógico, né? Então, o que acontece? Quando nós entendemos que nós elaboramos esse documento só a fim de cumprir essa questão legal, é que a gente não consegue entender, né, a importância desse instrumento. E eu trago aqui uma reflexão para que a gente possa retomar essa questão da construção do projeto político-pedagógico, percebendo ele como um instrumento, tá? Instrumento. Eu quero tentar exemplificar um pouquinho a diferença entre documento e instrumento, né? Um instrumento, né, buscando ali um vocabulário simples, um significado, o instrumento é um objeto fabricado, né, que eu uso para realizar uma determinada ação, né? Por exemplo, eu sou deficiente físico, digamos assim, e eu quero chegar, para eu me locomover, eu preciso de um instrumento que me leve, né, para eu realizar uma ação. Então, eu quero só, nesse pequeno exemplo, trazer, assim, que o projeto político-pedagógico, ele é esse instrumento, né, essa ferramenta que me possibilita a realizar uma ação, né, uma ação intencional, né? Então, é isso que eu quero abordar, essa questão realmente de um instrumento, de uma ferramenta que a unidade educacional, que a escola tem em mãos, tá, para possibilitar a conquista, né, aonde eu quero chegar. Partindo dessa questão, eu trouxe aqui, né, uma questão para a gente colocar a importância, então, desse instrumento, né? Primeiro, através da construção desse instrumento, nós, profissionais da educação, nós vamos estar assumindo um compromisso com a finalidade, né, da educação. Está lá, se não estou equivocado, no artigo 2º da LDB, que diz a respeito do nosso compromisso com o pleno desenvolvimento do educando, né, da pessoa, seu preparo para a cidadania e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, nesse primeiro momento, essa importância de que, ao construir esse documento, eu estou, de fato, eu, professor, eu, na função que eu ocupo dentro de uma escola, assumindo esse compromisso, tá? Um segundo ponto que eu destaco nessa questão de importância é que a construção desse documento, do projeto político, ele assegura, ele tenta garantir a continuidade de um trabalho na escola, na unidade educacional. O que eu quero dizer isso? Por exemplo, vai ter eleição para diretor. Tá? O diretor tem 1001 ideias, sempre quando a gente entra, a gente pensa que faz e acontece, né? E depois a gente está lá e vê que a coisa não é bem assim. Eu digo por experiência, né? Até outro dia eu comentei, só voltando um pouquinho, um parêntese, comentando com a Ângela lá no grupo do GT e as pessoas que estavam, que quando eu passei pela experiência de direção na escola, no Cochane, né? Eu sofri, sabe? Porque eu tinha dificuldade em delegar e queria, né, fazer, então, sim, saiu, mas não foi sofrido, tá? Então, hoje, né, com o tempo, depois eu tive na vice-direção uma época ali no Edmar, já percebi, né, a experiência. Mas voltando para não perder o foco, tá? E para não falar demais. Esse documento, ele assegura a continuidade do trabalho da escola quando alguém lá da escola, um professor, ele tem a intenção de se candidatar para ser gestor daquela unidade. Ele tem que partir um plano de ação dele, um plano de gestão com base no projeto político da escola. Entende? Não adianta ele querer fazer 1001 coisas, mas ele tem que respeitar um trabalho que foi construído na escola. E aí ele quer fazer, então vamos fazer acontecer aquilo que já está planejado, aquilo que já foi discutido, né, em respeito a uma equipe que está lá dentro. Um terceiro ponto que eu considero assim, bastante importante nessa construção do projeto político enquanto instrumento, enquanto ferramenta, é que ele garante uma participação efetiva de todos os envolvidos na prática educativa. E esse é um ponto crucial. E não é fácil.
Tá? Ao mesmo tempo que ele dá essa garantia, né, ele nos coloca, né, como participante. Tá? Então, uma situação aqui. Quando você pega lá o artigo 13, né, da LDB, ele fala da efetiva participação na construção dos professores, e no artigo 14, ele fala da incumbência também de participação de todos os profissionais. Certo? Então, quando se coloca isso, ele nos garante, né, enquanto profissionais, que nós, né, temos aí de participar desse processo. Por quê? Porque senão a gente cai naquela situação, né? Uns elaboram, outros executam e outros avaliam. Né? Então, eu preciso participar da elaboração, preciso participar da execução e preciso participar da avaliação, né? Que é quando a escola faz essa autoavaliação. Então, nesse primeiro momento, né, nessa primeira parte, essa questão que eu trouxe foi realmente entender, né, a gente se deixar perceber por essa importância. Tá? Na segunda parte, eu dividi minha fala em 3 partes, até para vocês saberem que não é em 10, né, para não se preocupar muito aí com essa questão de falar demais. Numa segunda parte, eu trago a questão da importância de planejar a retomada desse documento. Tá? Aí um trabalho da equipe gestoras, né, de como fazer, como que vai articular. Planejar sempre passa pela questão do planejamento, como que a dupla gestora vai organizar a retomada da construção desse documento. E aí uma orientação que é importante é que a equipe gestora também já possa trazer, nesse primeiro momento, os representantes do conselho escolar, né, o segmento do conselho escolar, para participar. Olha, como que nós vamos fazer? A gente tem que retomar o projeto. Pois é, não é que o pessoal falou de novo desse dito, né? Pois é. Mas como que nós vamos fazer? Estamos num momento de pandemia, nessas reuniões, como que vai acontecer? Então, isso tem que ser pensado, né? Tem que ser discutido. E o diretor, né, ele não pode pensar isso sozinho, tá? Porque ele tem um ponto de vista. Né? Só ele, a coordenadora, fica tudo maravilha. Mas traz um outro olhar, um representante de professor, né, do outros segmentos da comunidade, né, para discutir ali, sabe? Então, eu acho assim bem importante. Esse é um momento assim de grande valia, tá? Como será a retomada desse processo e levando em consideração que para retomar precisa se criar esse movimento de participação. Então, eu preciso retomar, mas dentro de um movimento de participação efetiva desses envolvidos aí no processo. Eu também tenho uma concepção, isso é até uma questão assim que eu acho bem importante, é que assim, todos os envolvidos no processo são importantes, né? Todos os representantes. Porém, no entanto, todavia, os professores, eu acho que é a essência dessa participação. Todos são importantes, mas assim, por que os professores? Porque nós, professores, de fato, quem vai colocar a mão na massa. Né? Assim, sozinhos? Não, tem toda uma equipe, vai ter, né, ali as linhas de ação, a gente vai estar junto, sabe? Mas assim, o professor ele precisa se perceber, né, de fato, como participante, dar o meu pitaco lá, entendeu? Quando eu vou pegar o texto do projeto em si, eu vou colocar, né, a minha fala está representada lá, sabe? Eu preciso me sentir parte desse instrumento, para que eu possa me apropriar dele e dele, né, realizar uma ação que eu quero. Tá? Eu acho e, Célia, essa sua fala, ela vem, a gente fala tanto do conselho escolar, mas eu acho que assim, que agora a gente tem uma outra, não é tarefa, mas é a missão mesmo do conselho, porque nesse ano agora, quem vai validar o conselho, o PPP é o conselho escolar, né? Então, isso que você fala de não ser simplesmente como se fosse para cumprir um protocolo, né, de apresentar para o conselho, não, é discutir realmente com o conselho. A gente passou por mudanças no conselho escolar, mudanças de
organização, né, dos segmentos, e isso agora vai aparecer quando a gente for discutir aí mesmo para o PP. Então, é bem importante a gente dizer que o Conselho Escolar é um parceiro aí da gestão dos professores, né, porque o PPP vai permanecer para outras gestões, o Conselho pode permanecer também, e é importantíssima a participação de todos. Isso, Kelly. E até porque, né, com essas novas alterações na questão de lei, é o próprio Conselho que depois vai aprovar, né, esse projeto político-pedagógico, né? Então, dada aí a importância de que eles participem desde o início, né, desse movimento de construção, junto com os representantes ali da unidade, tá? Agora, nessa terceira parte, trazer, né, propriamente ali o que a gente coloca em termos de roteiro, né, de estrutura de construção desse instrumento. A LDB, ela traz como projeto pedagógico, né, proposta pedagógica, mas o termo que nós temos usado, principalmente enquanto rede estadual, né, e municipal, é o termo projeto político pedagógico, né, e esse político, ele faz toda a diferença, né. Claro que a palavra projeto, né, por que você faz um projeto? Você tem um plano, né, no futuro, ter uma, né, ter uma conquista, ter uma realização. Então, se a escola ela faz a construção de um projeto, ela quer mudar algo, né? Toda vez que a gente faz um projeto, é que você tem uma situação e você quer, né, num prazo de médio a longo prazo, né, ter uma mudança. O político, ele é no sentido mesmo de reforçar o nosso compromisso com a formação do cidadão, né, nesse sentido. E o pedagógico, porque dentro desse instrumento, né, vai ter aí a definição, né, a organização das atividades, né, propriamente educativas. Tá? Um roteiro, né, uma estrutura utilizada aí nessa construção, é que ela é dividida em 3 marcos, ou tem literatura que traz ato, né? Ato ou marco, né? Tanto faz. Né? A gente tem trazido a questão aí do marco, tá? Marco situacional, né? O marco operacional e o marco, marco situacional, conceitual e o marco operacional, tá? Eu acredito que as escolas estão no momento de retomar a partir do marco situacional, né? E eu falo isso, e eu falo de cadeira mesmo. Eu trabalho numa escola, né, estadual, e nós estamos também nesse momento, tá? Nós também estamos nesse momento de retomada, e com toda essa questão de pandemia, e a gente com aulas não presenciais, né? Tá, meu Deus, só Jesus da causa. Mas, enfim, nós também estamos nesse processo de retomada, tá? E esse marco situacional, ele vai trazer o quê? Como o nome diz, a situação atual da escola, das suas diferentes dimensões, né? Vai identificar, né, ali vai dar o diagnóstico, né, todas essas situações, os problemas, né, trazer à tona ali a questão, sejam problemas na questão administrativa, na questão de relação, na questão de pessoal, questão de estrutura, né, física, enfim, levanta tudo. Né, todas as situações ali, nesse primeiro momento, né, deixa falar, né, vamos ver, mas o falar aqui, né, quem ainda não passou essa primeira fase, porque teve algumas escolas que eu acredito que, a exemplo, já tenha feito talvez esse trabalho inicial, seja lá com instrumentos de questionários, né, seja encontros na escola, e quem não fez vai ver, né, como é que vai poder estar fazendo isso nesse momento. Então, a escola tem que levantar, né, suas necessidades, as forças restritivas, né, aquilo que está impedindo a escola de avançar. Né? Vai trazer a questão de como a escola está organizada ali, o seu tempo, o seu espaço, em relação, considerando o que a escola atende. Eu atendo educação infantil e ensino fundamental. Como que está esse processo? Né? Eu atendo educação infantil, ensino fundamental e EJA. Eu atendo educação infantil, ensino fundamental, EJA, educação especial.
né? Então, qual é a minha demanda da minha unidade? Né? Quais são os entraves ali? Né? E aí, nesse momento, né, nós vamos trazer também, a escola tem que abordar, não tem como deixar de abordar a questão dos dados, né, de desempenho, né, índices de aprovação, reprovação, né? Então, tudo nesse momento tem que ficar muito claro, né? Tirar uma fotografia da escola ali, fazer uma selfie, né, e colocar tudo ali, né, como que está, de fato, aquela situação atual da escola. E nesse ponto a gente coloca, né, como uma questão ali, onde estamos, né, no situacional. É onde estamos, o conceitual, para onde nós queremos ir enquanto unidade educacional, tá? E o que devemos fazer para chegar lá, que é lá no operacional. Eu até ontem estava conversando com a minha comadre, eu tenho uma comadre, que é a Nilceia, lá do José Antoniacomi, e a gente estava falando um pouquinho, né, ali conheço lá a realidade do José Antoniacomi, e a gente conversando, né, a situação ali, né, toda uma carência, né, questão de estrutura ali das famílias, né, e todo esse processo. Mas é eu pensar ali mesmo, quando eu pegar esse instrumento, que é o projeto político, e eu começar a ler, como eu fiz no grupo do GT, lendo alguns territórios da análise lá da FOFA, né, que eu li, e eu conseguia ver direitinho ali, quando falava das escolas lá do território 1, né, que estou equivocado, lá de Tranqueira, né, Areias, e o território 2, que é o nosso, aqui nosso que eu digo, né, que está o Coxane, né, que está o Tanguá, as realidades. Então, esse marco situacional, ele tem que ser, né, bastante, mexer bastante com ele, tá? Como acontece a hora atividade e tal. Mexeu, trabalhou, fez, tá. Agora, o que é prioridade? Né? Vamos deixar claro ali, né, o que é prioridade. Feito isso, né, essa primeira etapa, a gente passa para uma segunda, né, que é o marco conceitual. Aí, nesse momento, tá, nesse momento desse marco conceitual, as unidades, elas vão se colocar, né, pensar sobre o ideal, digamos assim, para a nossa realidade. Né? É ter uma utopia, mas com os pés no chão. Né? Aonde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar, diante daquilo que nós temos. Tá? Não adianta fantasiar demais. Né? E é bem importante também, eu penso, que a construção desse instrumento, ela tem uma linguagem mais simples, mais leve, não precisa rebuscar muito, que às vezes nem, né, aquela coisa arada, né? Então, uma linguagem mais simples, né, nesse documento. É claro que ali na parte do conceitual, você vai trazer os teóricos que vão te dar sustentação, né, para aquilo que você pensa em termos de concepção, né? Vou precisar ter uma concepção de educação, né? Isso acho que já está bem claro para o município todo, né? Que é uma concepção de educação integral, né? Então, eu vou precisar quais os teóricos que vão sustentar essa minha concepção, essa nossa concepção enquanto escola de educação integral. Então, assim, é um momento no conceitual que as escolas vão fazer as suas grandes opções, é onde nós vamos dar a direção, né? Um horizonte possível, tá? Um horizonte possível, diante dos recursos humanos que nós temos, diante dos recursos físicos que a nossa unidade tem, né? E dos financeiros. Então, é com base nisso, tá, que a gente vai construir esse segundo marco, que é o conceitual. Ainda dentro desse marco, eu gostaria de chamar a atenção, nesse momento que nós vamos trazer, né, de fato, ali a concepção da gestão democrática, né, mais uma vez, reforçando essa importância, porque falar em gestão democrática também é uma coisa muito fácil, né? Modismo, o pessoal fala. Agora, a prática disso, como que acontece? Para a gestão democrática acontecer numa escola, numa unidade educacional, ela precisa ter instrumentos que viabilize também a realização dessa gestão. Né? Quais são esses instrumentos? Aquilo que nós já sabemos também, né? Que é um conselho escolar,
que é uma PMF, que é o próprio conselho de classe, tá? Então, precisa estar claro também nesse conceitual, né, aquilo que eu concebo, né, que eu digo enquanto escola, concebo essa questão de processo democrático, tá? E depois também, né, dentro desse marco, né, cabe, né, para esse marco um documento, né, que vai em anexo aí, que é a própria proposta pedagógica curricular, né, que são as matrizes dos saberes, né, nesse termo que a secretaria tem colocado, né, que vocês estão trabalhando em cima disso, né? Então, isso também faz parte da concepção, né, ali relacionada, que é também uma das essências, né, desse trabalho, que é o que eu vou trabalhar, né, o que, né, propriamente ali de conteúdos, encaminhamento metodológico, né, mas essa parte é a secretaria, né, acho que está fazendo esse trabalho da proposta. Coletivamente a gente tem feito, coletivamente. Ótimo, ótimo. Então, assim, num outro momento, e eu lembrando de uma situação que eu acho bem importante nesse conceitual e o documento todo, é que ele sempre sirva de referência para o nosso trabalho lá na escola, tá? Sempre lá no meu colégio, lá no Edmar, quando nós fazemos reunião com pais, né, com professores, alguma coisa, a gente sempre traz na primeira tela a filosofia do nosso colégio, lá do PPP. Né, a nossa intenção, né, a nossa missão, o que a gente, né, concebe ali trabalhando com aqueles jovens e adolescentes. Né? Então, eu acho que é um documento vivo, né? Você tem que estar sempre revisitando, né? Então, isso é bem importante. Essa definição ali no conceitual. E aí nós passamos para um outro momento, né? Você vê que todos eles têm a sua importância, todos eles têm que estar articulados. São 3 momentos, né, 3 etapas de construção, mas que resultam para um só resultado, digamos assim. Ali no marco, né, no ato operacional, propriamente onde a gente vai colocar as propostas, as grandes linhas de ação que nós queremos que aconteça para que, de fato, aquela educação integral, né, digamos assim, né, aquilo que eu almejo enquanto gestão e tudo mais, como que eu vou fazer isso na prática para acontecer? Tá? Isso é um momento também bem importante, ali no coletivo, né, como que nós vamos só dividir em grupos, né, a estratégia que vocês vão usar para isso estar acontecendo, né, o encaminhamento, né, ou seja, nós vamos reorganizar, né, todo o trabalho pedagógico da escola para fazer acontecer através dessas linhas de ação. Né, um redimensionamento desse trabalho. Uma questão bem importante também, que, por exemplo, se eu lá no conceitual, né, eu concebo um conselho de classe, né, com os 3 momentos, né, pré-conselho, conselho, pré-conselho com professores, né, seja lá com alunos, né, depois o próprio conselho de classe, o pós-conselho, eu tenho que colocar lá na linha de ação. Como que vai ser feito? Não pode ficar solto. Tá? Eu concebo lá que a gente tenha, lá no situacional, houve uma demanda muito grande de que o nosso processo de ensino-aprendizagem está bem abaixo do esperado. Né? Os índices de aprovação ali, ou pensando não somente em números, né? Mas o nosso aluno, de fato, quando ele conclui o 5º ano, a gente está percebendo que ele, né, está precisando de uma melhoria nesse sentido. Aí eu vou conceber, né, teoricamente, e ação. O que nós vamos, de fato, fazer, enquanto escola, para que melhore, né, aqueles resultados, né, que o nosso aluno, ao término do 5º ano, ele saia realmente, né, com uma leitura, com um processo de escrita melhor. Então, só exemplificando, então, que tudo aquilo que eu aponto no situacional, eu tenho que ter uma concepção, né, no conceitual, e ter uma ação no operacional. Tá? Aqui, Célia, desculpe, Célia, é bem importante a gente focar aqui, né, ter um foco assim em relação ao situacional, o que nós temos de indicadores, né, seja ele externo ou indicador interno na unidade, né?
seja a avaliação elaborada pela secretaria, ou seja a avaliação elaborada diagnóstica pelo professor mesmo, pelo coordenador, que vai nos dar esse indicador de como está a aprendizagem, como que as crianças estão se saindo e o que é necessário fazer. A partir desse momento, né, como você já colocou, articula seu conceitual, o que os teóricos nos trazem, que fundamentação nós temos em relação à concepção, né, de educação, de aprendizagem, que fontes nós vamos pesquisar para aí a gente dar sequência no plano de ação. Então, é bem importante essa tua fala quando você coloca que ele precisa estar articulado. Então, ele é, né, feito como se fosse uma teia que vamos ligando os pontos e formando uma única teia mesmo, né? Onde os 3 marcos, eles precisam trazer qual é o problema que eu tenho, ou o desafio, as fragilidades, quais são nossos pontos fortes também, é importante nós termos no PPP, quais são os teóricos que vão fundamentar esse trabalho e o que nós vamos fazer de ação para poder minimizar ou superar essas desigualdades sociais. Ótimo, muito bem, Vera, é isso mesmo. Até as escolas, né, ali do território 1 e 2, que foi possível, né, fazer as caravanas da educação, né, que teve aquele momento, né, de construção de um instrumento em que os profissionais puderam colocar, né, todas as suas questões internas ali, né, então isso já é um material, né. Os outros territórios, que acho que não foram todos, né, Célia, acho que até deixa eu dar, né, a notícia se a gente vai continuar com a caravana, né, agora no segundo semestre, de maneira online, à distância, né, não vai poder ser presencial, mas nós vamos continuar com a caravana. Nós ainda temos o território 3 para terminar, que só começamos a fazer o 4 e o 5, porque é imprescindível que todo mundo participe, porque a gente está elaborando o currículo, né, então, assim, nós vamos dar continuidade nesse processo aí no segundo semestre, dessa maneira, mas assim, que as unidades já tenham aí, né, suas pautas para a gente conversar, nós queremos ouvir todos, e aqueles que já foram ouvidos também nessa pauta, né, nessa fala, mas nós vamos continuar assim com a caravana. Isso, porque... Por favor, Vera. Célia, aqui um dos pontos, Célia, que eu vejo que é importante a gente falar na retomada, é pensar na questão do acesso. Todos estão tendo acesso à educação, né, na comunidade, não pensar só na escola, porque eu preciso pensar que eu tenho uma comunidade educacional, mas eu tenho uma comunidade local que faz parte também desse território, e precisa estar contemplado nesse momento do PPP. Então, quando você traz a questão da fotografia, eu acho bem bacana a gente trazer como exemplo. Eu tenho a fotografia, mas nessa fotografia eu consigo me ver dentro desse espaço, mas e as pessoas dessa comunidade local? Como que elas estão me vendo a escola dentro desse espaço? Então, assim, a participação de todos esses atores, né, todos os potenciais que nós temos no território. E foi o que aconteceu no movimento da caravana, no programa da caravana, todos os atores participaram, discutiram, trouxeram qual é a visão que tem de escola que queremos, que educação que queremos, né, e quais são as propostas para essa educação que nós almejamos. Então, isso é fundamental. Quando nós falamos na questão do diagnóstico, também é importante pensar no fluxo. Como estão essas crianças? Elas estão apresentando em frequência? Esse é um dado importante que nós precisamos considerar no momento da elaboração do PPP. Porque às vezes a infrequência ela fica de lado e a gente só vê quando está o resultado que ele está evadido ou que ele foi retido naquela série ou aquele ano, né? Então é importante nós trazermos essa discussão também no momento do ato citacional, né? E ele vai desencadear depois o conceitual e o ato, né, no plano de ação também, né, ações voltadas para minimizar todas essas desigualdades, né. Isso. Bem isso, Vera. Então, assim, as escolas têm realidades diferentes, né? Então, é importante ali, não ficar preocupado, né, se aquele documento, se o pessoal da secretaria vai achar, né, que está pouco, né? Não é essa a questão, sabe? Mas é ter um documento ali para vocês, enquanto escola, né, ter esse instrumento, né, que retrata realmente essa realidade. E aí o que você falou, Vera, também é bem importante, né, essa questão de que nem todos, às vezes, do entorno ali do território tem esse acesso, e pensar também, ao mesmo tempo, na garantia dessa permanência, né, na escola. Né, porque hoje é um dos grandes desafios, né? Às vezes o acesso ele está, né, chegando, né, tem poucos alunos às vezes fora da escola, mas a permanência e o sucesso dele dentro da unidade.
né? Então, é bem importante, sim. Então, finalizando, né, um pouco da questão aqui da minha fala nesse, né, momento, vocês têm outra situação, mas ter realmente, gente, a clareza, né, da importância de nós termos um instrumento para que nós, né, unidade escolar, a gente possa se apropriar para chegar, né, a uma ação. E eu lembro quando eu cheguei no Edmar, né, o projeto tinha recentemente passado por uma reelaboração, né? E eu comecei a olhar, né, que eu acho que é isso que um coordenador, um gestor, um professor, né, quando chega dentro de uma unidade, para conhecer, né, olhando, lendo, fazendo as minhas observações, dentro do que estava lá, como que eu ia organizar meu trabalho, e foi que eu li que lá no conceitual estava a questão de, no conselho, ter representantes de aluno no conselho. Até não sei se a minha atual diretora disse que ela ia assistir hoje aqui, para me dar uma força. Mas eles devem lembrar disso, que lá estava a questão, né, de termos alunos representantes no conselho. Só que na prática isso não acontecia. Não tinha. Tá? Então, o que acontece? A gente começou a trazer, pegamos, né, esse trecho lá do projeto, levamos para uma reunião, né, quer dizer, isso o que me respaldou? Não fui eu, né? Tirei atrás da orelha, ou que cheguei nova lá na escola e quis trazer essa questão. Não, foram eles, né? Um processo de construção deles, que num determinado momento trouxeram essa situação e ficou ali amarrado. A partir dali, nós começamos um trabalho, né? E hoje, isso faz, né, alguns anos, também não acontece assim, né? As coisas têm um período, né? E hoje a gente pode dizer que realmente há um conselho de classe, com alunos representantes de turma, eles fazem o pré-conselho, né? Os alunos depois trazem isso, né, para a escola, para o próprio momento do conselho, participam da divulgativa, mas assim, é uma caminhada. É uma caminhada, mas a gente precisa ter um ponto de partida, precisamos desse instrumento, né, que sirva realmente para o nosso trabalho. Tá? Se tiver mais alguma colocação, mas em linhas gerais, né, era uma reflexão assim, que eu achei interessante. Que bacana, Célia. Nossa, Clara, assim, eu fui anotando algumas coisas aqui, porque, né, quando a gente usa, assim, algumas palavras substituindo outras, por exemplo, instrumento para substituir documento, faz toda a diferença, faz né? A diferença, não né? Faz toda a diferença. A gente não pensa daí, é um documento que vai ficar lá arquivado, não. O PPP, ele tem que ficar ali na sala dos professores, uma cópia ali, né? Quando chega um professor, é o primeiro documento que a gente discute, é o PPP, né? Nos conselhos de classe, a gente vai retomar o PPP, todo ano letivo retomar o PPP. Então, assim, é realmente um instrumento, né? E faz muita diferença isso. Obrigada mesmo. E isso é mais real, né, Kelly? Isso, pode falar, Célia. Só para complementar ali, quando eu falava do operacional, acho que faltou ali um detalhe, é dizer que lá no operacional, onde a gente vai colocar as linhas de ação, depois, a cada ano, principalmente início de ano letivo, ali a semana pedagógica, eu pego esse operacional, principalmente, e nós vamos fazer o nosso plano de ação no ano, né? Porque lá no operacional, ele tem ações a curto, médio e longo prazo, né? Então, eu vou trazer para aquele ano, né, o plano de ação da escola, né, com base naquilo que nós já temos lá nas grandes linhas de ação. Importantíssimo, né? A gente não parte do nada para lugar nenhum. A gente tem metas, a gente tem objetivos. E isso que você falou da continuidade também é muito importante. O PPP, ele traz a história da escola, né? A história do CMEI. Então, assim, a partir do momento que isso é respeitado, não vai chegar lá do nada um novo diretor, né? Uma nova gestão e reconstruir tudo aquilo e acabar com o que já foi construído. No sentido, por melhor que seja a intenção de dizer, não deu certo, vamos começar de novo. Não, vamos recomeçar da onde, né? Daquilo que não deu certo, daquilo que precisa ser revisto. Então, isso é importantíssimo. Obrigada mesmo. E quero que continue contribuindo conosco aí. A Vera só vai trazer para nós agora em que pé que ficamos ano passado, né, Vera?
o que já foi construído, o que teve de mudança na última normativa que nós recebemos. Lembrando que a gente enviou pelo boletim informativo algumas informações, mas essa semana nós vamos aí enviar novas informações, e daqui até o final do mês a gente quer muito dialogar com todo mundo sobre. Então, não é algo que assim, a partir de hoje senta e escreve, não, a gente vai dialogar, a gente vai conversar, vamos fazer aí, como a Dulce chama, né, uma tempestade de ideias, gosto muito dessa fala dela, porque sim, é hora de colocar no papel tudo aquilo que a gente quer que esteja no PPP, que ainda não está, reformular aquilo que estava e de repente não está adequado, pensar na proposta da educação integral, levando em conta mesmo tudo aquilo que a gente tem discutido, e aí também nas próximas semanas, toda essa fala das nossas formações, do nosso programa de aprendizagem contínua, fortalecer essa questão da construção, da reelaboração do PPP. A gente não está construindo, a gente está reelaborando. Né? É um instrumento que a gente está revisitando e reorganizando. Então, Vera, conta para a gente que pé que está, como ficou, da onde a gente parte, como vamos retomar. Lembrando que muitos professores entraram na rede esse ano, via PSS, né, até de concurso passado, mas assim, para quem está chegando agora, onde nós já estamos e como partiremos daqui em diante? Então, no segundo semestre do ano passado, nós demos início, né, à reelaboração do PPP, foi orientado a todas as unidades educacionais para a elaboração, né, reelaboração do marco citacional. Então, estamos ainda no diagnóstico, né? Que bom que estamos caminhando junto com a rede estadual ainda, né? Então, não estamos fora do trabalho, né, do cronograma. Então, estamos citacional, então esse é o momento, né? Muita coisa mudou do ano passado para cá. Então, é o momento de nós revermos também todo esse diagnóstico, né? Então, a partir dos indicadores de qualidade na aprendizagem, né? Retomar a questão da retenção, retomar a questão da aprendizagem, né, que foi consolidada e o que ainda não foi consolidado, então, rever todos os anos, né, ter um documento que seja, vou usar como vocês falaram também, que a Celinha trouxe, um instrumento que seja real, né, não vamos partir de dados pensando só em quantitativos, mas assim, o que temos em relação ainda que melhorar para que os alunos possam avançar na aprendizagem. Então, é pegar ano a ano, retomar a ata do último conselho de classe, lá a ata do conselho final, se tiver relatórios para fazer análise desses relatórios, fazer essa análise e fazer essa retomada do que realmente precisamos avançar. Então, estamos nesse momento, e a partir desse momento nós vamos para o conceitual, mas a princípio é retomar o ato situacional, que é o diagnóstico da unidade. O plano de ação, ele foi reelaborado ano passado também, mas ele precisa ser retomado, porque como falamos, né, já houve mudanças esse ano, e muitas mudanças que precisam ser revistas também, né? Precisamos pensar em relação à aprendizagem, como que ela se dá hoje, como que estava o ano passado, então fazer essa análise é o momento de trazer os atores para discutir. Né? Mesmo à distância, precisamos trazer o conselho escolar, precisamos trazer a PMF, trazer a comunidade, quem são os atores da comunidade que podem contribuir com essa discussão, que podem fazer com que se fortaleça esse processo na unidade. Então, a retomada nesse momento é isso, é o ato situacional. E assim, né, mas olha, a gente ficou tanto tempo sem dialogar diretamente com o PPP, tudo que a gente tem feito até aqui é PPP também, né, então, entender isso. Todas as nossas discussões, todas as nossas angústias, né, que não tem sido fácil, essa situação de suspensão das aulas é algo que a gente não esperava, ninguém esperava, e se esperava também que lá quando anunciou-se que seria breve, mas não está sendo. Então, assim, muita coisa nesse período nos gerou angústia, a gente vai aproveitar isso também para pensar, que escola é essa, né? Que semeia é esse? Que comunidade é essa? Como que foi estabelecer vínculo com as famílias à distância? Isso é algo que a gente precisa pensar daqui para frente, porque se a gente tiver um outro período de suspensão de aulas por qualquer motivo, como vamos agir? Então, e a gente se repensar também enquanto profissional, né? Como que eu posso contribuir mais com a minha unidade? O que eu tenho feito que é bacana? O que a rede tem feito que precisa melhorar? E aí fazer essa discussão de uma maneira bem ampla. E assim, o que a Secretaria está propondo, então? A Secretaria Municipal de Educação e Cultura
vai direcionar esse trabalho. A gente já tem algumas unidades que estão nos mandando alguns textos, né, algumas propostas, algumas dúvidas, e vamos continuar nesse sentido. Então, essa semana, já queria avisar, então, que na quarta-feira nós não teremos live, tá, pela manhã, quarta é véspera de feriado também, né, Célia? A gente também já vai se preparando, mas, assim, quarta-feira nós não teremos live de manhã. Aproveitem esse tempo para divulgar para as equipes os documentos que nós temos aí sobre o PPP, aquilo que a unidade já fez. Professor, pergunte, né, dialogue, você que chegou na unidade recentemente, você que entrou numa outra unidade que não era do território que você já estava, de repente, pela jornada, pelo PSS, enfim, né, se intere disso nesse momento, e nós vamos fazer isso com muita tranquilidade, mas assim, com muito compromisso, né, porque nós precisamos estar muito próximos, e contem com os núcleos aqui do Departamento Político Pedagógico, com os demais departamentos, porque lembrando que uma unidade educacional não se faz só com o Departamento Político Pedagógico, nós já temos isso, construído isso, e a gente quer assim, que cada vez fique mais claro, direitos humanos, gestão democrática, mobilização, infraestrutura, todo mundo trabalha para que na unidade o trabalho aconteça da melhor forma e que a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem realmente se efetive. Então, vamos contemplar aí os processos de transição, né, do infantil para o fundamental, do fundamental 1 para o fundamental 2, como a Célia falou, é muito importante dialogar com o Estado, né, Célia? Porque não adianta a gente pensar, de repente, o PPPA só até o 5º ano, mas eu preciso continuar acompanhando, mesmo que de longe, esses educandos lá no 6º ano. A gente continua trabalhando em rede com o Estado. Então, tem sim que pensar o processo de transição no PPP, as especificidades de cada etapa, de cada modalidade. A gente falou da EJA, mas tem também a questão do campo, né? Educação especial, a educação de jovens e adultos e o campo são modalidades dentro aí do que nos compete. Então, vamos pensar também essas especificidades. Pensar as parcerias para colocar isso no PPP. Olha que bacana esse espaço de colocar no PPP as parcerias já efetivadas, deixar, né, essa proposta de para que ter uma parceria com a unidade, o que a gente quer dessas parcerias, o que a gente pode oferecer para essas parcerias, pensando sempre no desenvolvimento integral dessa criança, desse adolescente, jovem e adulto que está lá na unidade. Então, tudo isso vai constar no nosso PPP. Né? É um instrumento, eu não vou mais falar documento, Célia, vamos policiar agora, é um instrumento que vai nos ajudar a nortear todo esse nosso trabalho, né? Continuar norteando, mas agora a gente tem uma outra visão, com toda essa pandemia, acho que toda a angústia que a gente trouxe durante esse tempo, canalizar e pensar que educação nós queremos, qual que é o projeto de sociedade que a gente defende, né? E aí a parceria entre os atores de todo esse processo é fundamental. Também os espaços do território, né? Não deixar de contemplar os espaços do território, porque nós já entendemos que a escola é só mais um espaço. De repente pode ser o que engaja todos os outros, mas é um espaço. Pensar Célia, também nos tempos, né? Aquele tempos e ritmos de aprendizagem. Isso é importante, né? Contemplar. Só para concluindo aqui, realmente o que você falou, né, Kelly? A questão de que do território educativo, né, como vocês têm abordado essa situação, que a gente sabe que a criança ela não aprende só dentro da escola, né, ela também aprende fora, né, nos diferentes espaços. Mas, né, cabe à escola, né, essa questão formal, né, a gente não pode perder isso de vista. Enquanto você falava, eu lembrava aqui de uma situação em relação ali ao marco situacional, né? Situação, marco situacional, enfim, é isso. A questão de que nesse momento, quando a escola faz essa discussão, vai fazer essa retomada, e às vezes, né, vem coisas à tona, né, o diretor fica preocupado, alguém fica preocupado de falar alguma coisa, e eu trago uma questão que é bem assim, a gente vai discutir o fato em si, né, a situação, e não a pessoa. Tá? Isso é bem bacana, porque até lá no colégio onde eu trabalho tem uma professora, não vou citar o nome dela agora, que ela vai brigar comigo, mas ela vai brigar depois, tem discussões acalorosas, sabe? A coisa, quando a gente tem assim, mas eu brinco com ela, assim, ó, gosto muito de você, a gente está discutindo o fato, eu sei que a gente está discutindo o fato, né? E não a pessoa, né? Então isso tem que ficar claro, né? Nesse profissionalismo que nós temos dentro da escola, eu acho que isso é bem importante, né? Se a gente levanta alguma questão que você sei que vai mexer, e é para mexer mesmo. Esse exatamente.
entendeu? Então, a gente vai mexer juntos, só que depois nós vamos buscar a solução juntos. Né? Exatamente. Então, é isso que tem que acontecer. E dizer também essa questão do respeito, né, que a gente vê assim pelo professor. Né? Eu tenho um carinho muito grande, né, volto a repetir, né, por vocês, né, que a gente teve todo um trabalho, e a importância desse profissional, né, que a gente está lá dentro da escola, vestindo a camisa. Né? Eu lembro quando eu ia fazer algumas visitas, eu ia lá na escola, Luiz Eduardo Cumim, uma carência muito grande, né? Que uma época era de Rio Branco, outra época era de Almirante, né? Uma estrutura, a escola período intermediário, né? E o esforço daquela equipe, num espaço apertadinho, fazendo trabalhos maravilhosos. Eu achei que mas é coisa linda de se ver. Né? Então, a escola, como você colocou também, Kelly, a gente tem forças ali, forças humanas, né? Que fazem uma coisa linda. Né? E a gente também precisa trazer isso, né? E realmente esse instrumento, nesse momento que a gente está construindo essa, digamos, ferramenta, né? Que nós vamos ver que ferramenta nós vamos construir. Né? Se eu estou construindo uma ferramenta para tal ação, se eu também fizer mal feito, não vai, né, fazer com que atinja meu objetivo. Mas é colocar realmente isso, essa reflexão, né, da construção, da retomada, né, desse instrumento. Isso. E sem o professor nada se faz, né, Célia? A gente tem visto cada vez mais que o professor é insubstituível, né? O professor é quem está ali. A gente ouve as mães reclamar de estar com 1, 2 em casa, né? Eu tenho 3 lá, eu sei como é. Ai, como que consegue com 30? Gente, o professor é um herói, né? Então, assim, e eu quero, assim, agradecer aos professores pelo engajamento no Brincando e Aprendendo na Quarentena, que é o programa aí que a gente lançou. Tem sido lindo ver tudo que vocês têm feito, né? As duplas gestoras têm incentivado, mas os professores, eles têm... É diferente da dupla gestora conversar com a criança pelo WhatsApp e quando a professora vai, né? Quando o professor chega, manda um áudio, eu tenho certeza que essa brilha, né? Então, assim, o professor é fundamental e o PPP, ele tem que trazer a fala do professor ali da unidade, da equipe de professores, né? Não dá para a gente pensar num projeto político-pedagógico construído só pela dupla gestora ou pela secretaria, ou enfim, né? Tem que ter todo mundo. E o professor é aquele que mais consegue fazer a ponte entre o que a família está trazendo através daquela criança, e às vezes não é claro isso, às vezes o professor percebe lá nas entrelinhas, naquilo que o aluno não disse, na maneira como ele se comportou, que lá na secretaria, a direção, a coordenação não consegue ver. Então, professores, olha, a gente tira o chapéu para todo mundo que está em sala de aula, para todo mundo que está aí sofrendo nesse momento e estudando, né, se desdobrando, e porque o home office não é fácil, a gente tem que ter uma rotina aí diferente, né, para se organizar, para conseguir. Uma hora está assistindo, outra hora tem que estar separando o filho que está brigando lá, daqui a pouco já está na hora de fazer almoço. Então, assim, professores, se sintam, assim, abraçados nesse momento, porque realmente a força que vocês estão demonstrando em todo esse momento que nós estamos passando é muito grande. E eu penso que serão vistos daqui para frente por toda a sociedade, né, que infelizmente aqueles que não valorizam, eu creio que daqui para frente vão valorizar um pouco mais, mas cada vez mais com a força que realmente vocês têm, né? Então, se empoderem disso, né? Vocês são quem faz a coisa acontecer. Sem vocês, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Obrigada mesmo. Precisava dizer isso, né? Foi meio que assim, não planejei, mas assim, a gente tem isso, né, Célia? A gente que está aí Sim. à frente ou da escola ou na secretaria, a gente tem a consciência plena de que o professor é 100% do nosso trabalho, só vai chegar a 100% se o professor fizer tiver nesse engajamento e está fazendo maravilhosamente bem. Os do Estado também, né, Célia? Não está fácil. E assim, a gente tem acompanhado o sofrimento, mas estão lá, guerreiros aí, vencendo essa batalha. E obrigada, Célia, né? Queria aí passar já para as suas considerações finais, acho que eu já falei demais, foi ótimo ouvir você, eu vi aí bastante gente aqui comentando, depois dá uma olhadinha lá nos comentários, recebe o carinho de todo mundo, mas assim, muito obrigada mesmo por ter participado com a gente. Então, minhas considerações finais somente de agradecimento, né? Como eu disse, estou realmente emocionada, sabe? Eu até vou colocar o óculos para vocês não verem direito.
Mas, assim, abracei de coração esse convite, né? Claro que seria muito melhor se eu estivesse no espaço para o olhar, né, de cada um, no final ali do cafezinho, dar um abraço, né, e falar, que bom te ver, né, mas isso é muito gratificante e eu fico feliz por esse carinho, né, passado um tempo, né, a gente afastado, mas eu sempre digo assim que a gente não é nada, né? O que a gente fica é uma história que você está construindo, né, enquanto ser humano. Né? Acho que primeiro que a gente tem que ter essa questão mesmo de gostar do ser humano. Né? E uma coisa que eu gosto muito é do ser humano. Né? E a aprendizagem, a gente sabe que ela não acontece sem afetividade. Né? Isso também é uma das dimensões, mas assim, e eu sempre tive, né, e tenho muito carinho por todos que passaram assim na minha vida de um contexto, né? Ficou uma marca registrada de cada rosto, de cada pessoa, né, que eu encontro. Então, assim, é só realmente de gratidão, tá? De agradecimento por lembrarem de mim, né, para estar fazendo essa reflexão com vocês, tá? Só mesmo, um beijo para todos. Deus abençoe, tá? Vocês aí da equipe, da secretaria, o Jussier, uma pessoa também muito humana, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele antes, né? Na verdade, eu fiz faculdade com a mãe do Jussier, com a Marli Parreira, tá? Pessoa humilde, gente boa de coração, né? E todos vocês aí da equipe que trabalhei com a Kelly, né? Com a Vera, né? E todo o pessoal ali, desejo a vocês sucesso na caminhada, assim como eu desejo, né, para os gestores, para os professores, né, para o pessoal lá da escola que cuida da limpeza, da conservação, da merenda gostosa, né, e de todos que fazem uma escola acontecer. Né? Escola é vida, é uma delícia. Eu, quando passo para o trabalho, que vejo aquele monte de aluno indo para o Cochane, sabe o que eu vejo? Eu vejo alunos meus levando os filhos, sabe? E eu lembro. Né? Então, isso sim é maravilhoso. Chega, não tem que pague, né, Célia? Não tem Deus que abençoe. Pague, eu acho que é muito... Um beijo no coração. Obrigada, Célia. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Vera, também, por estar aí nessa live hoje. Nessa Imagina, manhã fria, eu que agradeço, Vera? Kelly. Eu que agradeço. Aqui bem gelada, né? Mais gelada ainda, né? Mas eu que agradeço pela oportunidade, né, de participar aqui, ouvir a Célia, aprender um pouco mais. A Célia, para mim, é uma das pessoas, né? Existem outras, mas ela é uma pessoa bem especial. Ela é uma referência na educação em nosso município. Então, eu tive o prazer de ser estagiária, depois fui professora concursada, a Célia foi minha gestora, foi minha coordenadora, e um pouquinho antes da live nós conversávamos há quantos anos isso atrás, né? Então, assim, há mais ou menos 22 anos atrás, a Célia já trazia todo esse debate de discussão e reflexão, né? Então, já estava bem além, né, da frente do seu tempo naquele momento que nós estávamos vivendo na educação. E isso nos trouxe, assim, uma bagagem muito grande enquanto professor, né, de trazer essa discussão, e isso está vivo dentro de nós. Então, eu só tenho que agradecer, e agradecer para aprender um pouquinho mais, e ela veio fortalecer a nossa fala, né, tudo que nós temos trazido, então você trouxe, assim, de uma maneira bem simples, da maneira que realmente o professor possa entender, ou qualquer outro profissional também tenha condições de compreender tudo isso, e sentir parte desse processo, né, porque o importante é que ele se pertença a esse espaço, que ele pertença a essa construção, porque só quando você pertence é que faz sentido para você, né? Então, eu agradeço de coração, muito obrigada. Obrigada. E continuemos aí coletivamente construindo tudo isso, que já está tão bonito e só tende a melhorar. Obrigada, gente, obrigada, professores, os demais profissionais, né? Como a Célia falou, todo mundo faz com que a escola ande, a escola não é feita por um ou dois, né? Por toda uma equipe. E estamos aí juntos e trilhando aí, quase chegando. Então, quarta-feira não tem live, mas chegando aí o feriado, vamos descansar também, que a gente precisa. Mas aí temos aí 3 dias de trabalho essa semana para organizar, realinhar, fazer os nossos planejamentos. Célia, obrigada. Vera, obrigada. Bom dia para todo mundo e até a próxima. Até. Obrigada.